E grupo bilionário vem de novo atrás de Hugo Souza, negocia com o Corinthians, que aceita negociar, mas impõe uma condição. Até o Flamengo foi consultado aí nesse processo. Além disso, tem Pedro e o empresário pedindo para o Flamengo acelerar esse processo de renovação e pedindo aumento, dizendo que o salário está defasado. E aí, aproveitando, a gente vai falar de todos os processos de renovação que estão em andamento no clube. Tem também uma notícia sensacional para o Flamengo para esse jogo de domingo agora e muitas outras notícias do Mengão. Mas antes de seguir, eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu soltar por aqui. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando, é claro, falar da próxima partida. Flamengo enfrenta o Cruzeiro na noite desse domingo. Hoje, sabadão, o Flamengo termina a preparação com treino na parte da tarde e viagem à noite lá para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro de Gabigol, Cruzeiro de Fabrício Bruno, mas tem uma notícia sensacional aí, que é o Flamengo completo e com todo mundo com o físico em dia e à disposição para jogar, inclusive o ataque que tem boas chances de ser formado por Pedro e Bruno Henrique, que é um ataque que já não se via disponível há muito tempo, dupla de ataque sensacional que deve ser colocada para jogo nessa partida de domingo. E aí, tem uma dúvida só, que a gente vai acabar sabendo durante esse dia de sábado, sobre a lista dos relacionados para o jogo, se o Joshua vai voltar a ser relacionado depois do gol que ele fez na Copa do Brasil, se o Alacian, que está afastado por conta da briga, vai voltar a ser relacionado, se não vai, como é que vai ficar essa história aí, porque a briga foi entre os dois, mas o Joshua tá tendo oportunidade, fez até gol, e o Alacian não tá sendo nem relacionado. Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história aí. O Cruzeiro, pelo lado deles lá de Minas, tá com um momento meio conturbado, essa questão aí do Dudu, no imbróglio lá, parece que ele rescindiu o contrato agora no fim da noite dessa sexta-feira, e o Cruzeiro nessa parte aí tá meio, no momento aí meio esquisito, meio conturbado. Porém, eles tiveram uma boa vitória na Copa do Brasil no meio de semana, com Gabigol e Caio Jorge se entrosando. Teve um gol lá até que foi uma assistência do Gabigol e gol do Caio Jorge. E o Caio Jorge que vem numa boa fase e tem dado bastante trabalho. É um cara que o Flamengo precisa ficar de olho nessa partida aí de domingo. E agora vamos ver aqui as escalações prévias. Cruzeiro deve ir a campo com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Técnico Leonardo Jardim. Então, Gabigol aí com essa prévia, pelo menos até agora, com Gabigol no banco. Será que não vão colocar o Gabigol titular para enfrentar o Flamengo? Sei não, hein? Acho que eles vão apostar na lei do ex aí. Eu não coloco minha mão no fogo aí com essa prévia aí de escalação não, enfim, vamos ver. E o Flamengo com força máxima, claro que a gente sabe que ainda tem o Vinha, mas o Vinha não é considerado titular, então dá pra gente considerar que o Flamengo tem força máxima dos titulares para essa partida. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Existe ainda uma chance do Ayrton Lucas ficar como titular, mas a tendência maior é que o Alexandro volte. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Bruno Henrique na frente. Escalação sensacional. Para mim, com os nomes que a gente tem hoje, talvez seja a melhor delas. Levando em conta que é um jogo fora de casa. Se fosse um jogo em casa, eu já recuaria o Gerson e colocaria o Luiz Araújo
para jogar com Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo na frente e o Gerson no meio campo, ali fazendo o segundo volante, junto com o De La Cruz e o Arrascaeta fechando ali aquele losango. Mas, como é um jogo fora de casa, o Felipe Luiz prefere fechar ali o meio campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com o Gerson fazendo ali a ponta direita. Mas é isso. O jogo promete muito e a tendência aí é de Flamengo indo para cima. Pela escalação, por mais que seja com um pouquinho mais conservador, com mais jogadores que fazem a função ali de meio campo, é uma escalação que o Flamengo tem tudo para vencer o Cruzeiro e está definida inclusive a equipe de arbitragem. Wilton Pereira Sampaio apita, Bruno Rafael Pires de assistente 1, Mayra Castela Moreira de assistente 2. Não vou falar mais nada antes do jogo, vamos esperar para ver no que é que dá. Vai que os caras apitam bem, não vou mais perder tempo falando de arbitragem aqui não. E aí, depois desse jogo do Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo pega o Central Córdoba, fora de casa, lá em Santiago del Estero, na Argentina, e é um jogo aí que é muito importante para o Flamengo. Mais até do que o jogo contra o Cruzeiro, porque o Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba, precisa vencer lá para se manter vivo na Libertadores. Não é também que caso empate ou perca vai ser eliminado nesse jogo, mas aí o negócio vai ficar muito complicado se não vencer nessa quarta-feira. E o Central Córdoba jogou no Campeonato Argentino nessa sexta-feira e perdeu do Banfield por 3-1 e hoje ocupa o 11º lugar no Campeonato Argentino, que tem 15 times. Você vê, quando a gente fala que era para ter ganho esse jogo no Maracanã, jogou contra o 11º do Campeonato Argentino, que está perdendo aí para time de meio de tabela. Então é mais um reforço aí de que o jogo tinha que ter sido ganho. Enfim, o Flamengo pega o Central Córdoba lá na Argentina na quarta, dia 7, às 9h30 da noite. E agora vamos virar o assunto aqui para mercado da bola. Informação de que Pedro e o empresário estão solicitando o Flamengo a acelerar esse processo de renovação para colocar o Pedro entre as prioridades, exigindo uma renovação mais rápida, agora, nesse momento de preferência, e com reconhecimento, com aumento salarial. Eles alegam que existe uma defasagem grande do salário do Pedro em relação a outros jogadores do elenco, e tem uma informação do Vene Casagrande aqui que faz até sentido, pela informação que ele traz, a reclamação do staff do Pedro. Informação do Vene: com salário defasado no Flamengo, Pedro recebe menos do que Michael, por exemplo. Aí é complicado. Michael tá jogando nada. Não pode nunca ganhar mais do que Pedro. Michael, inclusive, para mim, não tinha nem que estar no elenco do Flamengo mais. Tá? Ele tem uma história de vida que merece todo o nosso apoio. Espero que ele tenha todo o sucesso na carreira dele, mas jogando do jeito que ele tá jogando, fica complicado defender ele, e principalmente sendo utilizado como titular em muitos jogos e principalmente ganhando mais do que Pedro ganha. Deve fazer um peso grande na folha aí esse salário do Michael. É claro, o Flamengo tirou ele lá da Arábia Saudita, lá do Al Hilal, que já devia ganhar muito bem lá, mas mesmo assim não dá para ele ganhar mais do que o Pedro. Tem que subir o salário do Pedro e tem que ver o que pode ser feito aí em relação ao Michael, porque é um peso na folha que não está rendendo em campo. Mas vamos acompanhar aí como é que vai ficar essa situação. Os empresários do atacante sinalizaram o desejo de uma renovação com aumento salarial. Caso contrário, o staff avançará em conversas com outros clubes e buscará propostas antes mesmo do Mundial. Já existe um aí, tudo bem, estão dando essa ameaçadinha, que a gente sabe que é padrão, né, dos empresários, mas aí vem a notícia que dá uma acalmada do Vene Casagrande. Já existe um acordo entre os empresários de Pedro e o diretor de futebol José Boto, mas o negócio depende do ok do presidente BAP. Assim, tudo bem que o BAP é um pouquinho mais conservador, se não muito mais,
pouquinho mais conservador do que o Landim era. O Landim era mais, vamos que vai dar certo, e deu certo, na maior parte das vezes. Mas o BAP é aquela coisa mais pé no chão, vamos ver, vamos entender quanto que dá para cortar de gasto aqui, ali, tanto é que tá batendo recorde de receita. Então pode não ser tão simples assim esse aval do BAP para a renovação do Pedro. Agora, é o Pedro. É o melhor centroavante do Brasil, provavelmente o melhor da América Latina e um dos melhores do mundo. Se ele não estiver disposto a fazer um esforço em relação à grana para renovar com o Pedro, principalmente já tendo esse ok do Boto, ou seja, não deve ser nada absurdo, não deve ser um valor totalmente fora da realidade do Flamengo, porque o Boto já deu o ok, não faz sentido o BAP barrar isso aí. Então, a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível essa questão aí da renovação do Pedro, tá? E aí vamos falar aqui agora do estágio das renovações que estão ocorrendo agora no Flamengo. Todo mundo que está nessa dependência de renovar, qual é o status atual. Informação também do Vene Casagrande. Pedro, entre José Boto e empresários do atacante, há um acordo pela renovação e valorização salarial, mas depende da aprovação do presidente BAP. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027. O compromisso atual vai até dezembro. Arrascaeta, não vai ter renovação por agora. O empresário do Meia chegou a conversar com José Boto, mas nesse momento o Flamengo prefere esperar para avançar no assunto. Cleiton, os empresários, os mesmos do Pedro, já avisaram que não querem renovar. E aí é aquela questão de falta de oportunidade, de falta de minutagem, como a gente já falou anteriormente, e o vínculo do Cleiton acaba em dezembro, ou seja, virando agora final de junho, ele pode assinar um pré-contrato e já existe informação, inclusive, de que Porto de Portugal tá de olho no Cleiton. E é chato, o Flamengo tivesse se mexido um pouco antes, poderia ter emprestado com a condição de renovar o contrato. Não perderia o zagueiro, que é promissor. Pode ser uma grana aí que o Flamengo tá perdendo com essa não renovação aí do Cleiton. Enfim. Vamos mudar de assunto agora aqui, vamos falar de um assunto que pode trazer uma grana sensacional para o Flamengo. Como a gente já trouxe aí num vídeo há um tempo atrás, quando houve uma sondagem pelo Hugo Souza, o Flamengo pode ter finalmente o dinheiro justo pela transação com o Hugo Souza, que a gente lembra que teve aquele caso do Flamengo emprestar ele para o Corinthians, colocou uma opção de compra baixa, e aí o Corinthians acabou levando com um valor muito bom, perto do que ele estava apresentando. E agora o Grupo City vem de novo para cima do Corinthians, já disse que vai fazer uma proposta no meio do ano, mas antes disso ele está conversando já com o Corinthians para entender, para já preparar o terreno e entender que tipo de proposta, que nível de proposta seria necessária para tirar o goleiro de lá. Diferente da primeira abordagem que o City fez, o Corinthians está mais aberto a conversar, já inclusive coloca alguns valores na mesa, que a gente falou anteriormente até, que poderia girar em torno aí de 15 a 20 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo tem 40% do que acontecer, qualquer negociação que aconteça, o Flamengo tem direito a 40%, porque manteve uma fatia grande do goleiro. Esse ponto é positivo. Agora, o Corinthians está impondo uma condição. O Corinthians diz que se a gente chegar a um consenso, chegar a um acordo de valores, o Hugo Souza vai ser transferido para o Grupo City, mas a nossa condição é que vocês não utilizem o goleiro em clube do Brasil. Seja o Bahia, seja algum outro time que vocês possam vir a comprar. Hugo Souza
nessa passagem agora, nessa compra, ele não pode ser utilizado em time do Brasil. Não sei como eles vão amarrar isso em contrato, se vão amarrar em contrato ou se vai ficar um acordo aí de cavalheiros, né? Um acordo verbal, não sei. Mas o fato é que nessas conversas iniciais já houve uma menção aí do Corinthians a caso haja um acordo. Não estou dizendo que existe acordo ainda, mas caso haja, o Corinthians exige que o Hugo não seja utilizado no Brasil, é claro, para não reforçar um rival. Diferente até do que o Flamengo fez quando emprestou o Hugo para o Corinthians, acabou reforçando um rival. Enfim. Mas o fato principal aí é que o Corinthians, só de falar sobre isso, só de impor essa condição e estar mais aberto a negociar, vai de encontro justamente com o que eu disse há um tempo atrás. O Corinthians ele tá bem mal das pernas financeiramente. E se chega uma proposta aí de 15 milhões de euros ou mais, dificilmente ele segura o Hugo Souza. Ele vai vender. Não tem jeito. Queiram aí os corintianos que vêm aqui no canal acompanhar, olhar, às vezes falam umas coisas que não devem falar nos comentários, não só aqui, mas também nas outras redes. Mas o fato é que se chega uma proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians vende. E só o fato de estar falando dessa forma, um pouquinho mais aberto, já impondo essa condição, se chegarmos a um acordo, não usa aqui no Brasil, já é muito mais do que foi chegado. Assim, o nível de conversa nunca chegou a esse atual. Então, torcedor aí do Corinthians que estiver vendo aqui, dando uma infiltrada no canal, infiltrada não, todo mundo bem-vindo aqui. Não tem problema nenhum vir aqui para saber as notícias do rival e até porque nesse caso tem a ver com o jogador do próprio clube de vocês, do Hugo Souza. Então, o nível de conversa chegou num patamar aí que nunca chegou e pro Flamengo isso é ótimo, tá? Voltando a falar de Flamengo, né? Flamengo isso é ótimo, porque vamos supor aí que chegue a 15 milhões de euros. O Flamengo tem direito a 40% disso, que deve aí bater nos 7 milhões de euros. Só isso aí já é dinheiro para uma contratação nova pro Flamengo. Então, o Flamengo monitora, inclusive o City, em paralelo a essas conversas com o Corinthians, ele conversa com o Flamengo para entender mais detalhes sobre o jogador que foi revelado por aqui, todas as características dele, para fazer mais cálculos aí, que se vale a pena, se não vale, qual é o valor que é o ideal por parte do comprador, o que ele acha que pode ser um bom custo-benefício. Então, tudo isso está sendo conversado e existe uma grande chance dessa proposta chegar em julho, na janela após o Mundial, que é a janela maior, e Hugo Souza pode sim fazer as malas e sair pro futebol, não se sabe aonde, mas aparentemente deve ser futebol europeu. O Grupo City que tem vários times, vamos ver aqui, a lista de times do Grupo City tem o Manchester City na Inglaterra, o New York City nos Estados Unidos, Melbourne na Austrália, Yokohama no Japão, Montevideo City no Uruguai, Girona na Espanha, Sichuan na China, Mumbai na Índia, Lommel na Bélgica, Troyes na França, Palermo na Itália e o Bahia no Brasil. Se eu não me engano, o Bolívar também estava no Grupo City, o Bolívar lá da Bolívia. Mas na lista que eu puxei aqui não tá não, mas eu acredito que seja assim. Se eu não estou enganado, o Grupo City comprou o Bolívar lá da Bolívia. E é isso. Repetindo, negociações nunca foram tão longe para essa possível, talvez até iminente, saída do Hugo Souza do Corinthians para a Europa. Beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda
muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!